São Paulo é o clube da cidade de Rio Grande mais vezes campeão da cidade. Ele sempre se projetou até nacionalmente, porque participou do campeonato nacional mais de uma vez. E teve uma passagem muito boa. São Paulo fez excursão no exterior, né? O São Paulo voltou a ser campeão estadual em 1985. A primeira vez que eu fui presidente de São Paulo foi em 1958, que nós comemoramos com muito brilhantismo o cinquentenário do clube. Tudo começou em outubro de 1908, quando um grupo de ferroviários jovens foram assistir um treinamento do Esporte Clube Rio Grande. Como eram jovens e queriam participar, não tiveram oportunidade. Então, um chute mal dado num treino do Esporte Clube Rio Grande, uma bola se perdeu na macega e o jovem Alexandre Lempec, que era ajudante de ajustador ferroviário, pegou a bola e levou para as oficinas da aviação férrea. Em 4 de outubro de 1908, no recinto ferroviário, é fundado o Esporte Clube São Paulo. E lá se estabeleceu com um campinho de futebol, onde faziam as suas partidas, os seus jogos, os seus treinamentos. E por lá ficou até 1921, quando o nosso presidente Ângelo Matos, em contato com o prefeito, intendente na época, Alfredo Soares do Nascimento, fez um comodato e veio para a linha do parque, a antiga Rua Rengatz 518, que depois mudou de nome. Com a morte de Getúlio Vargas, a Câmara Municipal e o prefeito trocaram o nome da rua, a partir da 2 de novembro até o Pórtico, para Presidente Vargas. Aqui o São Paulo se estabeleceu neste comodato e agora completa o seu centenário. Em 1947, o prefeito Miguel de Castro Moreira, através de lei, doou esta área ao Esporte Clube São Paulo com uma cláusula de reversão em caso de o clube deixar de existir. Por aqui aconteceram muitas histórias, muitos acontecimentos. São Paulo é pioneiro de muita coisa, como, por exemplo, a primeira tela olímpica foi o Esporte Clube São Paulo que colocou no seu estádio. As primeiras redes nas traves também foi o Esporte Clube São Paulo. E a primeira transmissão de futebol também foi através da Rádio Cultura Rio Grandina, no dia 18 de abril, se não me engano, de 1943, que foi a primeira transmissão. Então o São Paulo é pioneiro de muita coisa. O São Paulo foi o primeiro campeão municipal, após a criação da Liga em 1915, o São Paulo, em 1916, já era o seu campeão. Este é o palco de muitas histórias, de muitas alegrias e também de muitas tristezas. Então, esse estádio permaneceu praticamente intacto até 1958, quando, no cinquentenário, na gestão do presidente Aldo da Puzzo, são inaugurados os magníficos portões ornamentais em ferro, né? Muita gente deve se lembrar. E aí, para 1979, o São Paulo participar do Campeonato Brasileiro, aí recebeu maiores remodelações, como, por exemplo, a iluminação, né, em 1977, a ampliação, a construção das monumentais arquibancadas e toda a sua estrutura. Então o São Paulo ficou preparado para disputar o seu campeonato nacional, onde disputou por 4 anos consecutivos, de 1979 a 1982. Comecei já aqui com os profissionais. E aí começamos a fazer um trabalho. O trabalho foi evoluindo, eles tinham jogos preparatórios para o estadual,
E foi dando certo, e foi trabalhando. Na época foi assim, uma revolução, assim. Os jornais era sempre estava a minha foto e dizendo isso, dizendo aquilo, que era uma mulher trabalhando no futebol. Uns achavam muito bom, outros achavam que não ia dar certo, que isso não seria um trabalho para a mulher. Quando nós fizemos aquele jogo em que, se nós ganhássemos, nós passaríamos para a primeira divisão, que foi contra o Pelotas, a cidade toda era verde e vermelho. Nessa estrada toda nós concentramos eles no Hotel Atlântico, no cassino, e quando chegamos aqui esse clube era verde e amarelo, de balões e gente. Era uma coisa assim, ó, que arrepiava. Quando eu entrei hoje aqui, eu tive uma grande saudade assim, dos momentos que a gente passou aqui, da onde a gente esteve, as tardes de treinamento até o escurecer. Foi uma coisa assim fantástica, uma coisa que fez muita vida de muita gente aqui. Eu acho que ninguém que passou por aqui esqueceu isso. Esse estádio aqui foi esse grande palco que se viveu coisas muito lindas aqui dentro. Me entristece às vezes de ver assim que nós não podemos continuar nesse patamar, mas eu acho que vamos ainda chegar lá, nesse patamar, porque merecia, sabe? O São Paulo tinha que estar mais acima, o São Paulo tinha que estar jogando, tinha que estar num estadual, tinha que ter muita gente aqui dentro. Paulo Barroco levanta para a área, Benítez soqueou, a bola passou por ele, gol do São Paulo! Eu fui o fundador da primeira torcida organizada do Esporte Clube São Paulo. E a minha história inicia final de 1978, início de 1979, quando um grupo de amigos que vinham sempre aos jogos no Aldo da Puzzi e sentiram que essa massa torcedora, o estádio sempre lotado, precisava de um regente. E a torcida organizada, que nós fundamos em 1979, 1º de janeiro, foi escolhido o nome de um ídolo, de uma pessoa carismática e muito querida pela torcida. Era o nosso centroavante Pinguela. E assim surgiu a torcida organizada em 1979, a primeira torcida organizada dessa massa rubro-verde, que foi a torcida Unidos do Pinguela. E nos sentimos extremamente honrados por ter dado o primeiro grito de guerra de lá para cá, que ecoa até hoje, nos dias atuais, e essa torcida é o orgulho e o patrimônio maior do Esporte Clube São Paulo. Quem me trouxe para cá foi meu avô Guaíba. Eu aprendi a engatinhar aqui dentro do clube. O meu avô, Guaíba Ávila, ele sempre ajudou o clube. Ele ajudou a construir as arquibancadas da Avenida América, da Rua América, né? Esse amor todo que a gente sentia pelo clube, que o meu avô trouxe para toda a família, ele transmitiu para as minhas tias, para a Miriam e para a Marli. A Miriam, desde jovem, muito jovem, ela já estava aqui dentro do clube também. Ela participou da ala feminina, 1900 de antigamente, e também foi presidente do Conselho Deliberativo. A tia Marli, ela nunca exerceu nenhum cargo de nenhuma função dentro do clube, mas ela igualmente ela tinha, o amor dela era muito grande. Nós sempre moramos aqui na Domingos de Almeida, como eu disse antes. A nossa casa fazia fundos por campo e era dividida pelo estádio, era dividida por um simples muro. Era um muro baixo, não tinha 2 metros de altura. O campo do São Paulo, o estádio, sempre foi uma extensão da minha casa, né? E eu sempre digo lá em casa para os meus amigos que, assim como o estádio Aldo da Puzzi, né, é a extensão da minha casa, do meu pátio, o São Paulo é uma extensão da minha família. Em 1979, eu era adolescente e encontrei aqui no São Paulo, na época que o São Paulo estava jogando muito bem no Campeonato Gaúcho, com o Internacional, com o Grêmio, e eu encontrei aqui uma grande alegria, era um divertimento que eu tinha às quartas-feiras à noite e aos domingos de tarde. Então aí que eu comecei a frequentar o Aldo da Puzzi. Tem muitas coisas interessantes que aconteceram aqui. Eu me lembro de uma vez que eu trabalhava em Porto Alegre e eu desci, era uma quarta-feira ou quinta-feira à noite, chovendo, e eu desci do ônibus aqui
na Domingo de Almeida, 10 e pouco da noite, eu acho, vim de Porto Alegre para assistir São Paulo, já no fim, São Paulo e Farroupilha. Quer dizer, eu não fui para casa e desci no Odapuso para assistir o jogo de São Paulo e Farroupilha, numa noite chuvosa, de inverno. Então isso foi uma das coisas que me marcou, porque eu gostava muito de ver os jogos de São Paulo, me interessava com quem. Essa é uma das coisas que eu me lembro agora. Minha relação com a torcida sempre foi muito tranquila, né? Eu sempre, quando exerci os cargos de presidente do conselho, em outras oportunidades, eu sempre tive um diálogo muito franco. Inclusive eu trouxe os guris da Mancha para dentro do conselho, e sempre que existia algum atrito, alguma coisa, eu conversava de maneira bem franca com eles. E sempre houve respeito de ambas as partes. Cara, ali é um sentimento que não tem explicação. Quando nós estamos ali naquela mureta ali, né, a torcida do São Paulo ali bate uma paixão enorme pelo clube, e quando a gente está ali para ajudar o clube, ajudar o time, né, a conseguir os 3 pontos, e a gente faz o que a gente pode ali, né, faz a festa ali, a charanga. Cara, a maior emoção que eu tive no Alto da Puso foi o acesso de 2013. Nós jogamos contra o time do Brasil de Pelotas, né? Nós perdemos o jogo lá 1-0 e aqui nós teríamos que ganhar 1-0 para ir para os pênaltis. Foi o que aconteceu, né? Acabamos fazendo 1-0 com o gol do Ailon. Aí fomos para os pênaltis, né? E aí nosso goleiro Luciano, né? 3 defesas espetaculares nos pênaltis aí que nos levou, né? Campeão do primeiro turno, né, da segunda divisão. São Paulo fez o último gol de pênalti ali, o pessoal invadiu o campo, né? Saímos da cidade afora aí comemorar, corpo de bombeiros junto com os jogadores, e foi uma felicidade imensa aí. Cara, isso aí é um sentimento de muito amor, muita paixão, né? Aqui é minha segunda casa. Isso aqui conheci muitas pessoas, muitos amigos, muitas pessoas também partiram, que era o São Paulino fanático, como diz, né? E tudo que acontece aí, né? Isso aí a gente grava a cada momento, a cada história. Hoje nós estamos passando por uma pandemia, tudo parou. E a torcida quer que isso aí, né, passe o mais rápido possível para a gente poder lotar aquele caldeirão lá e sentir a vibração aí da torcida. Eu me lembro de quando era menino ver aqui num jogo à noite Vasco e São Paulo. Quer dizer, naquela época as grandes equipes do Rio vinham jogar, né, aqui em Rio Grande. Isso tudo está na minha memória. E depois fiquei muito mais feliz ainda de poder ter sido profissional e ter ajudado, né, o São Paulo ao longo dessa trajetória, e numa das fases mais importantes, né, em que o São Paulo chegou à Taça de Ouro, hoje o Campeonato Brasileiro, chegou lá no topo, disputando esse campeonato. E realmente, eu vou me referir a essa época melhor que eu falei, que foi em 79, na época do Ernesto Guedes, e que nós praticamente éramos imbatíveis aqui dentro. Toquinho. Cruzamento saiu. Gol do São Paulo! Valdir Lima! Aqui eu me lembro, nós perdemos só um jogo pro Grêmio aqui de 1-0. O restante a gente ganhava, justamente por essa pressão, né, pela torcida, né, pelo que passava pra gente, né, de fora para dentro do campo. E aí a gente aquele ano conseguiu praticamente aí patrullar todo mundo que vinha aqui, inclusive, né, culminando com 3 vitórias no mesmo campeonato, no mesmo ano, em cima internacional. E todos eles com a equipe titular, não é que nem hoje que eles jogam, iniciam o campeonato com a equipe reserva. Era uma equipe titular do Internacional, com o Falcão, esse pessoal todo. Esse pavilhão mesmo aqui, que eu estou aqui agora, eu me lembro de muitas vezes, nós concentrados aqui embaixo, um calor no verão, e a gente pegava os colchões e trazia aqui para cima do pavilhão. Dormia aqui em cima. Essas coisas que às vezes o torcedor não sabe. E não dormia bem. No outro dia de tarde tu tinha que jogar aqui com aquele calor e ganhar, né? Mas tudo são coisas que a gente passava assim com prazer. A gente tinha vontade de jogar, entendeu? Não era uma coisa assim profissional. Tá, a gente ganhava, mas nós queríamos no outro dia saber que o pavilhão ia estar cheio e que nós íamos dar espetáculo. Nós queríamos mostrar que nós sabíamos jogar futebol. Entendeu? Esse era o nosso prazer. Talvez isso tenha se perdido muito com o tempo, mas é isso que representa o estádio de São Paulo para mim, esse pavilhão que eu estou agora aqui sentado,
muito importante dentro da minha carreira. Gente, para falar sobre esse estádio, Alto da Puzo, falar sobre o que eu vivi aqui dentro, meus momentos inesquecíveis aqui dentro, sabe, são muitos, realmente. Em 78, quando eu vim para cá, eu saí do juvenil do Grêmio e vim direto para São Paulo disputar o Campeonato Gaúcho. Já naquele ano fiz grandes jogos e normalmente o time de São Paulo muito forte aqui dentro, ajudava muito nesse contexto, mas eu sempre fui um cara que aqui dentro conseguia fazer grandes jogos, marcar grandes gols. Já em 78 eu fui escolhido destaque do Campeonato Gaúcho pelas atuações que eu consegui aqui dentro do Alto da Puzo. Então essas coisas são coisas que a gente não esquece. Não tinha adversário aqui dentro, a gente ia dentro e foi contra a Inter, contra a Grêmio, contra todos. Por isso as vitórias contra o Inter aqui dentro, sabe, sempre com participações boas da equipe toda e minha, também sendo um dos protagonistas. E o estádio sempre cheio, a massa nos ajudando sempre. Então, na realidade, é lembrar de coisas boas, é lembrar de momentos inesquecíveis que na minha carreira como jogador eu vivi aqui dentro. A gente sentia que tinha muita força do torcedor. Aquela vitória sobre o Caxias no finalzinho que nos classificou, sabe? Fiz o gol a 42 minutos, a massa toda invadiu o campo, nos carregaram no colo. São coisas assim que ficam na mente, jamais vai ser esquecido. Eu tive a passagem depois já quando encerrei a carreira como treinador e eu vivi um momento aqui em 2014, ele fica na minha mente o tempo todo. Onde eu estou, eu me lembro de uma vitória no sábado à tarde sobre o Grêmio de 2-1 aqui dentro, lotadinho isso aqui, e eram quase 8 mil, 10 mil pessoas gritando meu nome. Então isso aqui não tem, isso é uma coisa que, sabe, ficou na minha mente, está gravado e não vai sair. Eu vou, na hora de eu me despedir, isso aqui vai estar comigo, porque, sabe, não tem. Ver o que eu passei aqui em 2014, após a vitória do Grêmio, após a vitória do Cruzeiro, que nós escapamos do rebaixamento aqui dentro, né, com o time jogando uma partida grandiosa, ganhando de 4-1 e nós livramos do rebaixamento. O povo todo, o estádio todo gritando, ovacionando o time e gritando o meu apelido, o meu nome. Não tem preço, não tem coisa, é só agradecimento. Hoje todo mundo me identifica em Rio Grande como rio-grandino, mas na realidade eu não sou rio-grandino. Eu cheguei aqui em 1965, né? Eu vim morar em Rio Grande, meu saudoso irmão já jogava aqui no Paulo Ferreira dos Santos na Bahia, já jogava no Tricolor Esporte Clube Rio Grande. E em 65 nós viemos também, toda a nossa família veio morar em Rio Grande. Eu sou gaúcho missioneiro de São Luís Gonzaga e acabei aqui em 65, ainda menino, chegando aqui, mas louco por futebol, né? E naquela época, o saudoso benemérito do Esporte Clube de São Paulo, o patrono Antônio Alto da Puzo, depois veio a ser patrono, mas antes foi presidente, foi o sustentáculo do São Paulo, que sempre que precisava de uma sustentação financeira, ele dava um jeito e buscava. Já naquela época, o São Paulo tinha já cuidado com os jogadores que eles achavam promissores, que tinham condições de profissionalizar. Cheguei aqui como juvenil, fui profissionalizado, disputei divisão de acesso, disputei divisão especial, lá ainda jogando no antigo Beira-Rio, no Estádio Olímpico. Lá ainda tive um finalzinho ainda de jogar um jogo ainda nos Eucaliptos, lá na Silvério, no Menino Deus, o antigo Estádio Colorado. Então, quer dizer, eu só tenho, num cômputo geral, bons momentos vividos dentro do São Paulo. E sempre na torcida que o São Paulo tenha uma condição de sustentação financeira, de estrutura. Muito obrigado, São Paulo, por ter me proporcionado a condição de ter me profissionalizado aqui no Alto da Puzo. A minha história dentro do São Paulo começou em 1963, quando o São Paulo formou uma equipe de juvenil. Antigamente só tinha juvenil, não existiam juniores, e nós fomos naquele primeiro ano campeão da cidade. Tá? E daquele grupo saiu vários jogadores que foram guindar a equipe profissional. Em 1966,
subiu em torno de 4, 5, 6 jogadores para a equipe profissional. Tá? E o fato marcante nessa época de 66 foi a inauguração das arquibancadas laterais, que hoje estão demolidas. Foi um jogo festivo contra o Esporte Clube Internacional, um empate de 0-0. Foi no dia 6 de junho de 1966. Houve até um sorteio de um carro, no intervalo, e o estádio estava tomado de gente, porque era uma novidade vir um clube da capital no interior. E em 1993, a convite do patrono e do REP, eu fiz parte da diretoria, começando com a equipe de junior também, onde formamos uma bela equipe de junior, que vários jogadores guindaram a equipe profissional. E como presidente, além das conquistas que a gente teve, uma das passagens marcantes foi, eu acho, em 1997, faltando 1 hora para acontecer o leilão do estádio, e eu era o presidente, e eu ia carregar aquilo nas costas, uma coisa que eu não tinha nada a ver com aquilo, né? Faltando 1 hora se conseguiu lá em Brasília cancelar aquele leilão. Então é uma vitória. Teria que agradecer muito ao nosso ex-patrono Aldo da Puzo, ao falecido deputado Wilson Branco, ao deputado Marquesan, né, e outras pessoas lá em Brasília que deram essa força e trabalharam para que isso não se concretizasse. A história é essa aí, e hoje a gente é torcedor, torcendo para que o clube cada vez mais se fortaleça e o torcedor tenha acompanhado esse trabalho da atual diretoria, né, e a gente espera que o clube consiga chegar ao ideal que é a divisão especial. O meu relacionamento com o Esporte Clube São Paulo começou há mais de 50 anos. Acompanhava o meu pai nos jogos aqui no Alto da Puzo. E a partir dali, a paixão só cresceu e cada ano que passou a gente vai se apaixonando mais, porque é um clube de massa, é um clube do povo da nossa cidade. Eu tive a honra também de jogar nos juniores do São Paulo, né? Muito pouco, porque na época tinha que trabalhar também e não dava para conciliar. Aí depois continuei acompanhando o clube em excursões e em 97 eu fui convidado pelo presidente Valdeci para ajudar, o que eu poderia ajudar participando da diretoria. E a partir dali eu comecei a frequentar mais o Alto da Puzo, mais a direção do clube, onde eu primeiro fui diretor de patrimônio, depois fui diretor de esportes, né? E sempre trabalhando dentro do clube. E em 2002 eu era diretor de patrimônio e por problemas que tivemos, né? E o presidente teve que se afastar, eu assumi e fui empossado como presidente do clube até o final da gestão de 2002. E em 2004 eu fui eleito presidente e cumpri a minha missão, graças a Deus, 2004, 2005. Tenho muito orgulho disso. Manter um estádio é muito difícil, né? Até porque os recursos são mínimos. E normalmente os recursos a gente mais aplica no futebol do que no estádio. Que é um erro nosso, mas por causa da falta de dinheiro, né? Porque o dinheiro é tão pouco que tu tens que usar ele para fazer a torcida feliz, como eu gostava de ser feliz, com vitórias, com conquista de campeonatos, né? E assim a gente ia mantendo, fazendo só o básico, né? Mas algumas coisas fizemos. Eu consegui recuperar a Churrascaria Leão, né? Que foi na minha época. E hoje, como conselheiro, a gente trabalha sempre, né? O clube está sempre precisando da ajuda de todos. E como São Paulino, a gente não pode se furtar disso aí. A gente tem que estar aqui ajudando da melhor maneira que a gente pode. Ver a nossa torcida, ver a casa lotada, arrepia, né? É uma coisa que vem lá de dentro, né? Do coração. E nós temos, graças a Deus, uma torcida entusiasmada, uma torcida fiel, uma torcida muito boa.
que acompanha sempre o clube, como eu acompanhava como torcedor da arquibancada da Rua América, né? Que hoje nos faz muita falta. E isso aí emociona muito. Estádio lotado, o coração pulsa mais forte. Eu tinha 5 anos. Meu pai me levou no General Osório. Aí São Paulo jogou no General Osório. Aí me levou. Tinha 5 aninhos, 80 anos atrás. Aí depois me viu o jogo aqui, trouxe pra cá e pegou a febre. Fiz muita coisa aqui. Fiz alambrado. E eles queriam com 2,80 m mais ou menos. Aí eu fiz com 3 metros aí, ó. Aí terminou os problemas. Eu sou um troço aqui que eu nunca me esqueci, muito parecido Vitalino. Eu estava arrumando as áreas e veio o Vitalino, com um saquinho de papel amarelinho, quase que eu estou vendo, com 2 sapos secos. Aí jogava São Paulo e Brasil. Aí São Paulo, naquele dia, o Vitalino disse que São Paulo ia fazer 4 gols, tinha feito um trabalho. Foi o contrário, levamos 4 gols. Nunca me esqueci daquela, tá? Do Vitalino. Mas foi o contrário, levamos 4 gols naquela trava lá, onde foi, ele enterrou o sapo bem na risca do goleiro. Aí eu tinha uma colher de pedreiro, ele pediu, fez um buraco, enterrou o sapo. Aí foi embora, tinha jogo de noite. Deu errado o troço, foi o contrário. Aquilo eu não me esqueci nunca mais daquela. O estádio Aldo da Puzo, para quem conhece, para quem vive essa história, ele não é só uma estrutura de concreto e ferro. O estádio ele tem a sua alma, ele tem a sua mística. O estádio Aldo da Puzo ele pulsa e isso nos honra muito. Completar 100 anos do estádio Aldo da Puzo para o São Paulo é uma honra. Muitas histórias foram contadas aqui, boas e outras não tão boas assim. Mas isso constrói a história de luta, de glória do Esporte Clube São Paulo. É uma honra o clube poder hoje comemorar os 100 anos do seu estádio, da sua casa, onde o torcedor se sente bem. Pessoalmente, para mim, eu só não nasci aqui dentro do estádio Aldo da Puzo, mas vivi muita coisa aqui. Antes de chegar à presidência, passei por praticamente todos os postos dentro do clube, dos mais simples, dos mais humildes, até nós chegarmos até a presidência. E por isso, esse amor que eu tenho pelo clube, pelo estádio, eu me sinto muito bem aqui dentro do Aldo da Puzo. Eu posso estar triste, eu posso estar chateado, que eu me sinto revigorado aqui dentro. É um local que eu me sinto muito bem. É uma segunda casa. E eu tenho certeza que muitos torcedores têm esse mesmo sentimento, esse sentimento de amor pelo clube, pelo estádio e por tudo que envolve essa mística do estádio Aldo da Puzo. Mesmo com todas as dificuldades que a cidade vive, em função também do agravamento da pandemia, a gente tem feito o possível e o impossível, com o auxílio e a parceria também da Associação Leão Forte, para que a gente possa estruturar o estádio da maneira que o torcedor possa ser recebido da melhor forma, que ele tenha a sua beleza destacada. A gente tem pintado, a gente tem estruturado o estádio dentro das nossas condições, que hoje são poucas, em função de toda essa crise, mas a gente tem feito um esforço muito grande para que o estádio esteja nas melhores condições possíveis, para quando as condições sanitárias permitirem que o torcedor venha e volte a frequentar o nosso estádio. É muito complicado, muito difícil a gente administrar um clube do interior com todas as adversidades que envolvem a questão econômica do município, do estado e do país. Mas a gente sempre encontra no torcedor, a gente sempre encontra naquele conselheiro, naqueles abnegados, o apoio que o clube precisa para sanar essas dificuldades e continuar mantendo o São Paulo dentre um daqueles clubes mais tradicionais do interior do Rio Grande do Sul, com a sua pujança, com a sua força, com a sua tradição. Bem, quando me formei, eu sou engenheiro, me formei, eu, por gostar de futebol, comecei a acompanhar mais de perto o clube que na época estava tentando dar um pulo mais alto e ir para um campeonato nacional. E aí, com muitos amigos em diretoria do clube,
daqui a pouco eu já estava sendo convidado para ser o responsável técnico para a construção dessa arquibancada que nós estamos aqui, né? Isso foi em 1979 e o São Paulo tinha a obrigação de construir essa arquibancada para poder participar de um campeonato nacional. Essa arquibancada foi feita com a coordenação do presidente de honra do clube, que era o Aldo Dapuso, né? Ele coordenou todo o movimento e o projeto da arquibancada foi do engenheiro Alquati. Quem coordenou a parte era o tocador da obra, o engenheiro Érico Schroeder, e eu fiquei com a responsabilidade técnica da construção da arquibancada. Foi um movimento que mobilizou praticamente toda a cidade, né? E a arquibancada, de lá para cá, ela é o suporte para acolhimento de público nesse estádio. Olha, a primeira vez que eu vi a massa pulsando aqui, eu tremia de medo, porque foi quando a obra concluiu e teve um jogo do Internacional, logo em seguida, e a cura do concreto não tinha ainda passado dos 28 dias. E nós abrimos a arquibancada e, inclusive, ela ficou toda escorada, né? Aquele jogo eu tremi. Aquele foi a maior emoção minha em função dessa arquibancada. Depois, cada vez que eu vejo ela cheia, é uma satisfação, porque essa arquibancada ela é o símbolo do torcedor rio-grandino, não é só do São Paulino. Tá? Aqui se mistura torcedor puramente de São Paulo e todos aqueles pessoas que admiram o futebol na cidade. O centenário do estádio Aldo Dapuso, indiscutivelmente, é um momento histórico de muita alegria para o futebol gaúcho. Lembro, nesses 100 anos de história, foi o primeiro estádio a receber o primeiro Grenal fora da capital gaúcha. Teve na década de 80 também a possibilidade de ver Zico, Tita com seu grande Flamengo, além, evidentemente, das vitórias do próprio São Paulo lá dentro, os clássicos regionais. É um momento de muita alegria para mim, pessoalmente, na condição de presidente da Federação Gaúcha, poder estar aqui mandando, em nome do futebol gaúcho, os parabéns ao São Paulo por esse marco do seu estádio, o Aldo Dapuso, um patrimônio histórico do futebol gaúcho, sem dúvida alguma. Parabéns a toda a comunidade rio-grande.